Sejam todos... Agora o som já está. Sejam todos muito bem-vindos. Hoje nós vamos iniciar os Mistérios Desvelados. Olha, Mistérios Desvelados de Saint-Germain. Este é um livro que foi escrito, foi trazido, os Mestres Ascensionados de Saint-Germain, está indissoluvelmente ligado ao passado, presente e futuro das Américas, porque uma importantíssima parte de seu trabalho sobre a Terra consiste em purificar, proteger e iluminar os povos deste hemisfério, para que possam ser portadores da taça de ouro. Para todas as nações da Terra, sua dourada idade de ouro que já está surgindo diante de nós, a própria libertação das Américas, no princípio de sua existência, foi voltada graças a seus incansáveis esforços ao objetivo supremo de proteger e encorajar os responsáveis por esse ideal de liberdade. O plano da Declaração da Independência foi também um resultado direto de sua ajuda e influência, e foram seu amor, proteção e força que sustentaram Washington, Lincoln e Simon Bolivar durante as horas mais obscuras e difíceis de suas vidas. Presidente Washington, George Washington, trabalhou junto com Saint-Germain, presidente Lincoln e Simon Bolivar. Então, este é um livro que traz também muitos mistérios, muitas revelações. Já está falando, né? Mistérios desvelados. Então, o que nós vamos encontrar neste livro? Nós vamos aprender, que nós vamos implementar na nossa jornada, na nossa caminhada com este livro. Então, sejam todos muito bem-vindos mais uma vez. Eu quero assegurar, quero colocar também, falar do nosso curso hoje, mas vou falar um pouco mais no final, quando já tem mais pessoas aqui, trazer essas consciências. Vamos à nossa prece de meditação para ancorarmos a força, o entendimento, a sabedoria para compreendermos o que vamos estudar, vamos ler, vamos ouvir. Pai, Mãe, Vida, Tu és minha vida, meu constante apoio, minha saúde, minha proteção, o pleno atendimento de todas as minhas necessidades e minha mais alta inspiração. Peço que me reveles a Tua verdadeira realidade. Sei que é a Tua vontade, que eu seja plenamente iluminado, iluminada, e que eu possa receber melhor a consciência de Tua presença em mim e ao redor de mim. Creio e sei que isso é possível. Creio que Tu me proteges e me guardas no perfeito amor. Sei que o meu propósito final é Te expressar. Quando falo contigo, sei que Tu estás perfeitamente receptivo para mim, pois Tu és a inteligência amorosa universal que maravilhosamente concebeu este mundo e o tornou visível. Sei que quando Te peço para falar comigo, eu envio um raio de luz de consciência para a Tua consciência divina, e que, quando eu escutar, Tu entrarás em minha consciência humana e virás cada vez mais perto do meu espírito e meu coração, mais e mais receptivos. Eu confio o meu ser e a minha vida aos Teus cuidados. Diariamente, eu abro o meu coração e a minha mente para a consciência divina superior, para que me ajude a dissolver todos os impulsos egoístas do ego. Diariamente, eu abro minha alma para receber a consciência divina, para me ajudar a construir uma nova era de amor e paz no mundo. No reino dos céus, apenas o amor divino, a consciência divina, a alegria, o bom humor e a beleza da autoexpressão serão sempre sublimemente manifestados. Em cada canto do mundo, a natureza florescerá
exuberante e harmoniosamente, fornecendo frutas e alimento para cada pessoa na terra. Toda pessoa será alimentada, todos serão vestidos, todos serão elevados em espírito e todos manifestarão a consciência divina de todas as maneiras, todos os dias. Eu ergo esta visão de felicidade para a consciência divina, onde ela será inflamada com a vida divina, para sua perfeita manifestação na terra. Eu agradeço com amor a minha fonte, pois neste mesmo momento tudo está começando a tomar forma no invisível. Obrigado, Pai. Então, agora vamos ao nosso decreto de hoje, né? O decreto do dia. Minha caneta aqui, gente. Hoje vamos ler o decreto 101. Vamos decretar o decreto 101. Eu sou a energia inesgotável, governada pela tua maravilhosa e infinita inteligência. Eu sou a energia inesgotável, governada pela tua maravilhosa e infinita inteligência. Eu sou a energia inesgotável, governada pela tua maravilhosa e infinita inteligência. Então, decrete que você é a energia de Deus Pai Todo-Poderoso, porque você veio da fonte, você é parte da fonte. Atrás da minha caneta aqui. Bom dia, Márcia. Márcia, né? Seja muito bem-vinda. Hoje estamos começando Mistérios Desvelados. Então, vamos pegar desde o prefácio aqui. Eu apreciarei profundamente toda a assistência que os estudantes, sob esta radiação, possam dar para que os livros sejam editados e postos ante a humanidade, visto ser este o maior e mais valioso serviço que se pode oferecer neste momento. Saint-Germain. Essa aqui é a primeira mensagem de Saint-Germain neste livro. Aqui estão, portanto, os regulamentos divinos. O cumprimento destes ensinamentos depende exclusivamente do discípulo. Vozes silenciosas. Existem muitas vozes silenciosas que só se pode escutar com o coração. Vozes inaudíveis, vozes sensíveis, que na cana, com o passeio do vento, se faz canção. A nossa amada ama terra fala, a nossa mãe natureza fala, e só podemos escutar apenas quando a boca do ego se cala. Mais poderoso do que as palavras é o silêncio, porque nele canta o conhecimento de que nas ancestrais árvores e montanhas dorme o tempo. Observa, escuta, reflita, medita e depois atua. Escuta o seu irmão e a sua irmã quando fala. Não interrompa ele e ela em nada, para que tenha a resposta sensata na sabedoria educada de suas palavras. Ouça, o silêncio está cantando uma canção no coração, e em meio ao ego de tantas vozes, se cala em oração. J.P. Santos é quem é o autor desta canção, Vozes Silenciosas. Saint-Germain. Conde de Saint-Germain, Transilvânia, 28 de maio de 1696. Eckeford, 27 de fevereiro de 1784.
Foi uma das figuras mais misteriosas do século XVIII. Tido como místico, alquimista, ourives, lapidador de diamantes, cortesão, aventureiro, cientista, músico e compositor. Após a data de sua morte, de precisão incerta, várias organizações místicas o adotaram como figura modelo. Segundo relatos amigos, era imortal e possuía o elixir da juventude e a pedra filosofal. O fato de nunca ter revelado sua verdadeira identidade levou a muitas especulações a respeito de sua origem. Entre elas, uma especulação aponta que o conde seria filho de Francis II Rákóczi, o príncipe da Transilvânia, que, na época, estava exilado. Outra divulgação diz que seria filho ilegítimo de Maria Ana de Neuburgo, viúva de Carlos II da Espanha, com um certo conde Adenaro, que ela conhecera em Bayonne, no sudoeste da França, Bayonne. Alguns historiadores portugueses consideraram que era filho ilegítimo do rei Dom João V de Portugal, fruto da ligação com uma freira de Odivelas. O conde de Saint-Germain teria estudado na Itália, possivelmente como protegido do Grão-Duque Jean Gastone, o último descendente dos Médici. As primeiras aparições registradas do conde de Saint-Germain deram-se em 1743 em Londres e em 1745 em Edimburgo, onde ele foi aparentemente preso, acusado de espionagem. Solto, logo adquiriu a fama de ser um virtuoso no violino. Tinha hábitos ascéticos e celibatários. Durante esse tempo, conheceu Jean-Jacques Rousseau, que declarou ser a pessoa do conde, a mais fascinante e enigmática personalidade que já conhecera. Desapareceu subitamente em 1746. Horace Walpole, que conheceu Saint-Germain em Londres em 1745, o descreveu. Ele canta, toca o violino maravilhosamente, compõe, mas é louco e falta-lhe sensibilidade. Reapareceu em Versalhes, no ano de 1758, dizia-se ourives e lapidador, bem como trabalhava com tingimentos de tecidos e nunca desbotava. Por terem uma fórmula secreta. Hospedou-se em Chambord, sob a proteção do rei Luís XV, de quem havia angariado a confiança, e também de sua amante, Madame de Pompadour. Nessa época, distribuiu diamantes como presentes entre a corte e ganhou a reputação de ter séculos de idade. Nos salões da corte, um mímico dominador, Gove, começou a imitar os maneirismos do conde, dizendo ter conhecido Jesus Cristo. Em 1760, ele deixou a França, indo para a Inglaterra, cujo ministro de Estado, Duque de Choiseul, tentou prendê-lo. Depois desses fatos, esteve nos Países Baixos e em São Petersburgo, na Rússia, quando o exército russo colocou Catarina a Grande no trono. Mais tarde, a destituição do imperador, com a substituição por Catarina, seria atribuída a uma conspiração do conde. No ano seguinte, foi para a Bélgica, onde comprou terras com o nome de Conde de Surmonte. Tentou oferecer sua técnica de tratamento de madeira e couro ao Estado. Durante as negociações, que resultaram em nada,
ele transformou o ferro em algo com a aparência do ouro. Depois desapareceu por 11 anos, para reaparecer em 1774, na Baviera, sob o nome de Conde Tisserroge. Em 1776, o conde ainda se encontrava na Alemanha com o título de Conde Veldone, ainda oferecendo receitas de cosméticos, vinhos, licores e vários elixires. Impressionou os emissários do rei Frederico II com sua capacidade de transmutação de simples metais em ouro. Para Frederico, ele se apresentou como maçom. Posteriormente, o conde de Saint-Germain estabeleceu-se na residência do príncipe Karl de Hessen-Kassel, governador de Schleswig-Holstein, e lá pesquisou a fitoterapia, elaborando remédios para dar aos pobres. Para o príncipe, ele se apresentou como Francis Rákóczi II, príncipe da Transilvânia. Em 1779, Saint-Germain chegou a Altona, em Schleswig, onde tornou-se amigo do príncipe Carlos Hessen-Kassel, que forneceu materiais e subsídios para o conde realizar seus experimentos. Em 27 de fevereiro de 1784, o conde de Saint-Germain morreu na residência junto à fábrica cedida pelo príncipe Carlos de Hessen-Kassel. Sua morte foi registrada nos anais da Igreja de São Nicolau, em Eckford, e sepultado no dia 2 de março. No dia 3 de abril, a Câmara de Burgomestre, em Eckford, emitiu um proclama de leilão dos poucos pertences deixados pelo conde, já que nenhum parente apareceu para reclamá-los. No final do século XIX, começaram a aparecer rumores de aparições do conde de Saint-Germain. Supostamente teria sido visto em 1835 em Paris e em 1867 em Milão. Carece de fontes. Adeptos da teosofia foram os proponentes de tal imortalidade do conde, clamando-o como mestre e que ainda estava vivo. Anne Besant, uma teosofista, disse ter conhecido o conde em 1896. Outro teosofista, C.W. Lenderblit, disse tê-lo encontrado em Roma em 1926. Um piloto americano, após falha mecânica em sua aeronave, em 1932, fez um pouso forçado em uma das montanhas isoladas do Tibete. E entre os monges que o trataram, relatou que havia um homem estranho que teria dito: "Eu sou o conde de Saint-Germain, e em breve voltarei para a França." Várias lendas surgiram em torno do conde de Saint-Germain, às quais faltam respaldo histórico. Modernamente, estas lendas são propaladas por grupos místicos religiosos. Dizem que certa vez, carece de fonte, o conde de Saint-Germain assombrou a corte do rei Luís XV, quando o rei reclamou para si possuir um diamante de tamanho médio que, por ter um pequeno defeito, valia apenas 6.000 libras, e que, se tal falha não existisse, valeria pelo menos o dobro. Saint-Germain solicitou a pedra e, após um mês, devolveu-a ao joalheiro real com o mesmo peso, sem que apresentasse a mínima anomalia. Vários relatos afirmam ter o conde uma imagem imutável, pois sempre aparentava ter por volta de 45 anos. Madame d'Ademar, biógrafa e dama da corte de Maria Antonieta, conheceu Saint-Germain em Paris, perto de 1760, e relata em suas memórias, datadas de 12 de maio de 1821,
que havia reencontrado o conde de Saint-Germain na vigília da morte do duque de Berry, em 1815, ou seja, 55 anos após o que, incrivelmente, ele aparentava aos 45 anos de sempre. Não havia envelhecido. Segundo as memórias de Giacomo Casanova, o músico Ramial e Madame Gerge juraram ter conhecido o conde de Saint-Germain em Veneza, em 1710, usando o nome de Marquês de Monteferrat, e tê-lo reencontrado com a imutável aparência em 1775. Se, na verdade, distribuiria as hipóteses de o conde ser filho do príncipe Francis II Rákóczi ou da Madame de Neuburgo, o homem de personalidade hipnótica frequentava a corte ocasionalmente e se tornava o centro das atenções em qualquer reunião. Mas, estranhamente, nunca ninguém o viu comer ou beber o que quer que seja publicamente. Carece de fonte. A origem de sua renda também é um enigma, pois era um homem rico, detentor de várias pedras preciosas, incluindo diamantes, e gostava de presentear uma opala de tamanho monstruoso e uma safira branca, tão grande quanto um ovo, e de fartura em ouro, sem que se soubesse de onde procediam. Tinha a fama de possuir o elixir da juventude e a pedra filosofal. Conta-se que ele era capaz de produzir diamantes a partir de pedras pequenas comuns. Os diamantes que decoravam seus sapatos valiam a soma considerável de 200.000 francos. Madame Durhausset relata que, certa vez, estava na presença do conde e da rainha Maria Antonieta, enquanto ele mostrava algumas joias a ambas. Madame Durhausset comentou brevemente sobre a beleza de uma cruz, decorada com pedras brancas e verdes. No mesmo momento, o conde quis presenteá-la com a joia, o que foi recusado. Por insistência da rainha, que achava ser o artefato falso, ela aceitou. Depois de algum tempo, Madame do Rousseau solicitou ao joalheiro real que avaliasse a cruz, constatando ser ela verdadeira e de valor inestimável. Bom dia, Dalila, seja muito bem-vinda. Um homem que sabe tudo e que nunca morre, disse Voltaire a respeito do conde de Saint-Germain. Carece de fonte. Assim era visto o conde na época, já que frustrara várias tentativas por parte de inúmeras pessoas em desvendar os verdadeiros fatos sobre a sua origem. Rumores afirmam que o conde Cagliostro era seu discípulo. O conde também tinha o hábito de aparecer subitamente em uma roda social e depois sumir por vários anos sem deixar traços. Bom dia, Solange, seja muito bem-vinda. Para a sociedade teosófica, Saint-Germain é o mestre ascenso do sétimo raio, que emana a chama violeta e que seria a mais poderosa força espiritual atualmente presente no planeta. Uma energia de desobstrução, um fogo sagrado e luz de intenso brilho que produz a queima dos carnes. Atualmente estaríamos entrando na sétima era, a era de Aquários. Saint-Germain seria o senhor mestre e Chohan regente do sétimo raio de luz cósmica, que é o raio violeta da purificação, transformação e liberdade, que atua de forma dinâmica através de sua manifestação como chama. Como possibilitaria a redenção pessoal através da dissolução e incineração kármica, a chama violeta é também a chama da misericórdia, uma vez que é um instrumento que possibilitaria a melhora pessoal
e ascensão espiritual, instrumento criado e outorgado pelo divino, pelo emanador dos raios cósmicos, o grande sol central. No Brasil, o avatar da Era de Ouro de Aquário tem vários grupos que divulgam seus ensinamentos. Entre eles estão a Fraternidade dos Guardiões da Chama, Movimento da Consciência Suprema, UNAI, e o Núcleo de Desenvolvimento de Terapeutas do Terceiro Milênio, Saint-Germain, e a Fraternidade Solar Coração Pachamama de Viamão, no Rio Grande do Sul. Em São Paulo, na região de Cajamar, localiza-se a comunidade Merkabah, Gurudeva, que transmite os ensinamentos dos mestres da Grande Fraternidade Branca. Introdução. Agora que a gente vai entrar tudo isso aqui, foi só um resumo, né? O momento cósmico anuncia o surgimento de novos tempos em que a grande sabedoria, retirada e guardada por muitos séculos no Extremo Oriente, deve vir agora para a América, por ordem daqueles grandes mestres ascensionados que dirigem, protegem e assistem, expandindo a luz, interpenetrando a humanidade e toda a vida na Terra. O majestoso mestre ascensionado Saint-Germain, através dessa série de livros, é um daqueles poderosos seres cósmicos da grande legião dos mestres ascensionados que governam este planeta. Senhor e Rei da nova era da liberdade, chorrando o sétimo raio, trouxe aos homens, através do poder divino da liberdade, o conhecimento do fogo violeta. Há milênios, o poderoso fogo violeta vem irradiando suas forças de penetração como bênção ao mundo, apenas conhecido e manejado por poucos iniciados discípulos da grande fraternidade branca. Com o decorrer do tempo, o beneficente uso desse sagrado fogo violeta conhecimento desse poder se propagará entre toda a humanidade. É ele a grande magistral presença que trabalhou na corte da França antes e durante a Revolução Francesa e cuja advertência, se tivesse sido atendida, teria evitado grande sofrimento. Ele foi conhecido como o homem maravilhoso devido aos seus poderes transcendente divinos. O mestre ascensionado Saint-Germain está indissoluvelmente ligado ao passado, presente e futuro das Américas, porque uma importantíssima parte de seu trabalho sobre a Terra consiste em purificar, proteger e iluminar os povos deste hemisfério, para que possam ser portadores da taça de ouro, para todas as nações da Terra, na sua duradoura idade de ouro, que já está surgindo diante de nós. A própria libertação das Américas, no princípio de sua existência, foi voltada, graças a seus incansáveis esforços, ao objetivo supremo de proteger e encorajar os responsáveis por esse ideal de liberdade. O plano da Declaração da Independência foi também um resultado direto de sua ajuda e influência, e foram seu amor, proteção e força que sustentaram Washington, Lincoln e Simon Bolivar durante as horas mais obscuras e difíceis de suas vidas. Este amado irmão da humanidade, que trabalha incansavelmente pela luz e libertação, está ainda agora, no momento atual, trabalhando em assuntos governamentais das Américas e realizando mudanças transcendentes, benéficas, que as abençoarão e, através delas, todo o planeta. O povo destes continentes será conhecido, dentro de alguns anos, do quanto deve a este grande mestre ascensionado
por mais esta obra de incomensurável valor e do quanto toda a terra será beneficiada. É impossível fazer plena justiça ou outra forma de gratidão se não dedicar-lhe o mais profundo amor, fidelidade, obediência e serviço ao ideal da liberdade, pelo qual se dedica incessantemente trabalha há tantos séculos. Vamos ler o primeiro capítulo. Eu acredito que não vai dar tempo hoje, não é? Encontro com o mestre. O Monte Shasta. O Monte Shasta se eleva sobre sobranceiro e majestoso no sopé por um bosque de pinheiros e abetos, assemelhando-se a uma joia de brilho e alvura incomparáveis, fixada em um engaste de filigrana verde. Seus cumes, cobertos de neves eternas, resplandeciam como milhares de diamantes de raro esplendor e beleza, assumindo as 7 cores prismáticas e mudando constantemente a proporção que as sombras se alongavam com a descida do sol no horizonte. Havia rumores de que existia um grupo de homens, homens realmente divinos, citados como Fraternidade do Monte Shasta, que constituía um ramo de grande loja branca, e que esse foco, desde tempos remotos, vinha operando continuamente até os dias presentes. Eu fora enviado a negócios do governo para uma cidadezinha situada na base da montanha, e enquanto, no desempenho dessa missão, ocupava minhas horas de folga, tentando deslindar os rumores concernentes à fraternidade. Eu sabia, através de viagens ao Extremo Oriente, que a maior parte das tradições, dos mitos e das lendas tem, em algum ponto, como origem, uma profunda verdade fundamental, que geralmente permanece desconhecida por todos, a não ser dos verdadeiros estudantes da vida. Bom dia, Sirênia. Seja muito bem-vinda. Enamorei-me do Monte Shasta e todas as manhãs, quase involuntariamente, saudava o espírito da montanha e os membros da ordem. Percebi alguma coisa muito singular, fora do comum, ao redor de toda a localidade, e à luz das experiências que se seguiram, não me admira que algumas delas eu as pressentisse tão intensamente. Longos passeios na trilha tornaram-se hábito meu. Sempre que desejava pensar a sós ou tomar decisões importantes nesse grande gigante da natureza, encontrava descanso, inspiração e paz que me confortavam a alma, revigorando-me o espírito e o corpo. Planejara tais excursões por prazer, como pensava, a fim de passar algum tempo mergulhado no coração da montanha, quando a seguinte experiência entrou em minha vida para mudá-la tão completamente que eu quase poderia crer em outro planeta. Não fora minha volta à rotina em que achava empenhado por meses. Nessa manhã, saí ao romper do sol, decidido a seguir até onde a fantasia me levasse. E, de um modo vago, pedi a Deus que me guiasse os passos. Ao meio-dia, eu já subira alto pela encosta da montanha, de onde a vista para o sul era como um sonho. À medida que o dia avançava,
tornava-se muito quente e eu parava com frequência para descansar e deleitar-me com a notável extensão da região em volta do rio McCloud, do vale e da cidade. Chegou a hora de almoçar e procurei uma fonte de água fresca e límpida. Com o copo na mão, inclinei-me para enchê-lo, quando uma corrente elétrica percorreu-me o corpo da cabeça aos pés. Olhei em volta e percebi atrás de mim um jovem que, à primeira vista, parecia estar como eu, a passeio. Olhei mais atentamente e compreendi de pronto não se tratar de pessoa comum. Enquanto esse pensamento me atravessava o cérebro, ele sorriu e dirigiu-se a mim e disse: meu irmão, se me entregardes esse copo, dar-vos-ei bebida muito mais refrigerante que água da fonte. Obedeci e instantaneamente o copo se encheu de um líquido cremoso. Devolveu-me dizendo: bebei. Assim o fiz, devendo deixar transparecer meu espanto. Ao mesmo tempo que era de sabor delicioso, o efeito eletrizante e estimulante produzido em minha mente e em meu corpo fez-me ofegar de surpresa. Não o vi por coisa alguma dentro do copo. Não o vi por coisa alguma dentro do copo. E maravilhei-me com o que sucedia. O que bebestes, explicou, vem diretamente do reservatório universal, puro e vivificante como a própria vida. E, de fato, é vida. Vida onipresente, porque está em toda parte em torno de nós. Está sujeito a nosso controle e direção consciente, obedecendo-nos prontamente quando amamos bastante, porque todo o universo obedece ao preceito do amor. Seja o que for que eu deseje, manifesta-se por si mesmo quando ordeno em amor. Estendi o copo e aquilo que desejei para nós apareceu. Vede, basta-me estender a mão e se eu me interessar pelo ouro, o ouro aqui está. Instantaneamente surgiu-lhe na palma da mão um disco quase do tamanho de uma moeda de ouro de $10. Continuou então: vejo dentro de vós uma certa compreensão interior da grande lei, mas não estáis extremamente consciente o bastante a respeito dela para produzirdes o que desejais diretamente do onipresente reservatório universal. Desejastes tão intensa, honesta e resolutamente ver alguma coisa deste gênero, que isso não vos poderia ser recusado por mais tempo. Entretanto, a precipitação é uma das menos importantes atividades da grande verdade do ser. Se vosso desejo não fosse desprendido de egoísmo e de fascinação pelos fenômenos, tal experiência não vos teria ocorrido. Quando deixastes a casa esta manhã, pensastes sair a passeio, isto é, tanto quanto vossa atividade exterior gostaria de fazer. No mais profundo e amplo sentido, porém, estáveis realmente seguindo o impulso do vosso próprio Deus interno, que vos conduziu à pessoa, ao lugar e à condição onde vosso mais intenso desejo pudesse ser feito. A verdade da vida é que não se pode desejar uma coisa que não seja possível a esta coisa manifestar-se em algum lugar do universo. Quanto mais intenso for o sentimento contido no desejo, tanto mais depressa este se realizará.
Se, entretanto, alguém for tão insensato a ponto de desejar alguma coisa que possa prejudicar a um outro filho de Deus ou a qualquer outra parte de sua criação, então essa pessoa pagará a penalidade com discórdia e fracasso em alguma experiência de sua vida. É muito importante compreender plenamente que o desígnio de Deus para com cada um de seus filhos é a abundância de todas as coisas boas e perfeitas. Ele criou a perfeição e investiu cada um dos seus filhos exatamente com o mesmo poder. Também eles podem criar e manter perfeição, expressar a sabedoria de Deus sobre a terra e tudo quanto nela existe. O ser humano foi criado originalmente à imagem e semelhança de Deus. A única razão pela qual nem todos manifestam seu domínio e majestade é pelo fato de não usarem sua herança divina, aquilo de que todo indivíduo é dotado e com que é destinado a governar seu próprio mundo. Então, não estão obedecendo à lei do amor, através da qual se derramam bênçãos e paz a toda a criação. Isto lhes acontece pela sua falta de capacidade em aceitar e reconhecer a si próprios como templos do mais alto Deus vivo, e de guardar este conhecimento com eterna gratidão. A humanidade, na sua atual limitação aparente de tempo, espaço, conceito e valores distorcidos, acha-se nas mesmas condições de uma pessoa necessitada, a quem estendesse uma mão cheia de dinheiro. Se o referido indigente não desse um passo avante para receber o dinheiro que se lhe oferecia, como poderia jamais obter os benefícios que este lhe poderia trazer? A massa da humanidade está hoje extremamente nesse estado de consciência e nele continuará mergulhada, até que os humanos aceitem a Deus dentro de seus corações como o supremo amor governante, o doador e o autor de todo o bem que sempre desejaram para preencher suas vidas com plenitude e bem-aventuranças. O eu pessoal de todo indivíduo deve reconhecer, completa e incondicionalmente, que a atividade exterior ou humana da consciência nada tem, absolutamente que lhe seja próprio, mesmo a energia pela qual se reconhece o grande Deus interior, é irradiada para o eu pessoal pelo grande ser divino interior. Amor e glorificação ao grande eu interior e a atenção mantida, focalizada sobre a verdade, a saúde, a liberdade, a paz, a fartura ou qualquer outra coisa que desejardes para correto uso, trarão a manifestação para o vosso proveito e de vosso mundo. Se com persistência os conservardes em vossa consciência, pensamento e sentimento, isto é tão certo como existe uma grande lei, atração magnética no universo. A eterna lei da vida é: o que pensais e sentis, atraireis para o mundo da forma. Onde está vosso pensamento, aí estáis, porque sois vossa própria consciência, e vós tornareis naquilo sobre que medidas. Quando alguém permite que sua mente se demore em pensamento de ódio, condenação, concupiscência, inveja, ciúme, crítica, medo, dúvida ou desconfiança, e admite que esses sentimentos de irritação sejam gerados dentro dele, certamente terá discórdia, fracasso e infortúnios em sua mente,
corpo e mundo. Enquanto ele permanecer consentindo que sua atenção se prenda a tais pensamentos, tenham eles por objeto nações, pessoas, lugares, condições ou coisas, está absorvendo aquelas atividades na substância de sua mente, de seu corpo e de seus negócios, de fato ele está induzindo, forçando-as a que entrem em sua experiência. Todas essas atividades discordantes atingem o indivíduo e seu mundo, através de seus pensamentos e sentimentos. O sentimento, muitas vezes, se manifesta impetuosamente, antes mesmo que se possa controlar os pensamentos captados pela consciência externa. Tal experiência mostrar-lhe-á como é grande a energia dentro de suas múltiplas criações. Criações estas que ele acumulou pelo hábito. A atividade da vida designada como sentimento é o ponto menos resguardado da consciência humana. É a energia acumuladora pela qual os pensamentos são impelidos para dentro da substância atômica. E assim, pensamentos se tornam coisas. Advirto-vos, a necessidade de vigilância sobre o sentimento nunca será demasiadamente enfatizada, porque o controle das emoções desempenha o papel mais importante em tudo na vida, mantendo o equilíbrio da mente, a saúde do corpo, sucesso e realização nos negócios e no círculo social do eu pessoal de todo o indivíduo. Pensamentos nunca poderão se converter em coisas, enquanto não se revestirem de sentimentos. O que chamam de Espírito Santo é o que conhecemos como sentimento. É a parte da vida, Deus, a atividade do amor divino ou a expressão materna de Deus. É por isso que o pecado contra o Espírito Santo é referido como o que acarreta tão grande aflição, porque qualquer discordância no sentimento rompe a lei do amor, que é a lei do equilíbrio, harmonia e perfeição. O maior crime do universo contra a lei do amor é a emissão quase incessante pela humanidade de toda espécie de sentimentos negativos e destrutivos. Bom dia, Sônia. Um dia a raça humana virá a perceber que reconhecer que as forças sinistras e destrutivas que se manifestam nesta Terra e em sua atmosfera, geradas, notai bem, pelo pensamento e sentimentos humanos, só entraram nos negócios dos indivíduos e das nações através da falta de controle das emoções na experiência diária de cada um. Mesmo os pensamentos destrutivos não podem expressar-se em ação, acontecimentos ou transformar-se em coisas físicas sem passar pelo mundo dos sentimentos. Porque é nessa fase de manifestação que tem lugar a atividade de solidificação do átomo físico sobre as formas mentais. Assim como o barulho de uma súbita explosão causa um choque no sistema nervoso de quem ouve, imprimindo uma sensação de tremor na estrutura celular do corpo, exatamente do mesmo modo, as labaredas do sentimento irritado chocam, perturbam e desordenam as substâncias mais finas da estrutura atômica da mente, do corpo e do ambiente da pessoa que as emite consciente ou inconscientemente, intencionalmente ou não. O sentimento discordante é o causador das condições a que chamamos desintegração, velhice, falta de memória e qualquer outra falha
no mundo da experiência humana. O efeito causado sobre a estrutura do corpo é o mesmo que seria produzido em um edifício se a argamassa que une os tijolos recebesse repetidos golpes, num aumento crescente diariamente. Esse abalo contínuo separaria as partículas componentes de argamassa e o edifício ruiria e se transformaria em massa caótica, e a forma deixaria de existir. É isto que a humanidade está constantemente fazendo na estrutura atômica do corpo humano. Manifestar pensamentos e sentimentos discordantes que brotam de si mesmo é proceder dentro do menor esforço e constitui uma atividade habitual do indivíduo pouco desenvolvido, rebelde e obstinado, que recusa compreender a lei do seu próprio ser e trazer sua personalidade, que é apenas instrumento de expressão, a obediência a essa lei. Aquele que não quer controlar seus pensamentos e sentimentos está em mau caminho, porque todas as portas de sua consciência estão abertas de par em par. As atividades desintegradoras projetadas pelas mentes e emoções de outras personalidades. Não é preciso nem força, nem sabedoria, nem treinamento para dar passagem a impulsos malévolos e destrutivos. Os seres humanos adultos que fazem isto não passam de crianças no desenvolvimento de seu autodomínio. É uma vergonha para a vida da espécie humana que tão pouco controle controle das emoções seja ensinado à humanidade. Do berço ao túmulo, atenção para este ponto fundamental e grave. É hoje a maior necessidade do mundo ocidental. É fácil ceder a pensamentos, sentimentos e hábitos discordantes, porque a massa humana está como que submersa em ambiente e associações criadas inteiramente pelos próprios homens. O indivíduo, pelo autodomínio da consciência externa, deve esforçar-se por se elevar acima dessa condição, pelo seu próprio esforço, a fim de transcender a essas limitações permanentemente, e ninguém pode ter esperança de libertar sua vida e seu mundo da miséria, da discórdia e da destruição. Enquanto não refrear os próprios pensamentos e sentimentos. Deste modo, ele recusa deixar a vida, que flui através da mente e do corpo, vir a ser qualificada pela discórdia resultante de cada pequena ocorrência perturbadora no mundo que o cerca. A princípio, essa disciplina requer esforços tenazes e contínuos. Deixa eu só ver uma situação aqui. Não conseguiremos ler esse capítulo todo, então vou ler até aqui. A princípio, essa disciplina requer esforços tenazes e contínuos, porque os pensamentos e os sentimentos de 95% da humanidade correm tão descontrolados e livres como um cãozinho vadio. Entretanto, não importa quanto esforço seja necessário para trazer essas duas atividades a um controle absoluto. Esse objetivo é de máxima importância e vale a pena que se dedique toda a energia, esforço e tempo, e nenhum domínio real e permanente da vida e do mundo pode resultar sem ele. Será prazer e privilégio para mim ensinar-vos o emprego dessas leis superiores. O uso e a aplicação delas vos permitirá libertar e expressar a verdadeira sabedoria e manifestar toda a perfeição. Nós vamos parar aqui hoje.
porque amanhã ele começará a ensinar como fazer tudo isso. Número 1, o primeiro passo. Ele irá nos ensinar o passo a passo. Gente, estou procurando minha caneta. O passo a passo de como fazer essa transformação, de como nós tirarmos, mudarmos todos esses pensamentos que nós trazemos, que nós criamos. Quando nós pensamos, nós já criamos, né? Então, vou colocar aqui mais uma vez, como eu falei, nós estamos estudando as alquimias de Saint-Germain, estamos estudando para sermos um alquimista espiritual. O curso está na bio, está o nosso link na bio. Este curso durará 1 ano. Ele tem várias ferramentas, não é apenas a alquimia. Nessa quinta-feira, a aula dessa quinta-feira, os mestres farão, através de canalização, a iniciação para a abertura de registros acásticos, porque para você acessar tudo isso, você precisa acessar seus registros, você precisa encaminhar suas personalidades, buscar suas partes que se tornaram sombras, limpar tudo isso, para que você possa se transformar num alquimista. A transformação precisa começar em você. Ninguém dá título de alquimista. Nenhum ser humano tem esse poder, nem um ser de luz também. Ele nos ensina a sermos um alquimista. A transformação é nossa. Nós nos tornamos um alquimista. Percebam como que é quando você vai se tornar um profissional, quando você vai estudar medicina, quando você vai estudar direito, quando você vai estudar química. Alguém te transforma num médico, num químico, num professor? Não, é você que se transforma. É você que adere àqueles conhecimentos. É você que busca os conhecimentos e traz para você. Para depois você passar em frente. Você utilizar na medicina, se você for um médico, utilizar na química, se você for um químico, utilizar no ensino, se você for um professor. Então, a mesma situação é ser alquimista. É se transformar. É fazer a transformação interna de você. Então, este curso durará 1 ano. Você não perde nada se entrar agora. Ele está no Hotmart, tudo que nós já estudamos está lá, gravado, bonitinho, você pode acessar, ouvir quantas vezes você quiser. E vamos continuar, toda quinta-feira temos aula deste curso, e a cada quinta-feira, eu entendo a partir desses registros acásticos, que a cada quinta-feira, mais ferramentas, mais técnicas serão implementadas para os filhos da luz que estão escolhendo se reconectar com a luz. Porque ninguém chega num curso desse também por acaso. Não existe acaso. Entendam isso. Não existe acaso. Só vai chegar para quem está disposto a se transformar. Mas continuaremos divulgando. Está fixado na minha bio este curso, para que alguém chegar... Lembra da parábola que Jesus contou quando estava na Terra? Que ele começou, o trabalhador que começou, o fazendeiro que começou a recrutar trabalhadores às 7 da manhã e concluiu às 5 da tarde, e depois o último que entrou recebeu a mesma proporção do que o que entrou às 7 da manhã, e que ele foi questionado por pagar a mesma coisa para todos, e Jesus disse para ele naquela época: eu te contratei por esse valor. Não importa se você chegou às 7 da manhã ou 5 da tarde. Eu estou doando o que eu recebi. Eu estou pagando o que eu prometi. Então, você não estará atrasado se entrar agora, amanhã, ou até o final do curso. Porque tudo estará lá, você receberá tudo. O que buscar, receber. No próximo ano, não sei o que será, nenhum de nós sabe o amanhã. Então, vamos viver o momento presente, vamos viver o que nós temos no aqui e agora.
mas eu só estou colocando que a partir de quinta-feira vamos iniciar as pessoas, ensinar como que é abrir um registro para que se limpe, para que encaminhe as lembranças que estão nos seus acaixas. Porque só assim que nós podemos nos transformar, é buscando as nossas consciências que degradaram, é reconhecendo e amando essas consciências que degradaram. É como este livro fala, a maior lei é o amor. Em tudo precisamos empregar amor. Amor de verdade, não o amor possessivo. O amor que constrói, o amor que não julga, o amor que não tem ciúmes, o amor que não conecta com nenhuma energia densa. O amor puro, limpo, cristalino. Então, gratidão por vocês que dispensaram seus tempos até aqui agora para nos ouvir. Gratidão, amor e luz, né, mana? É isso. Aos seres de amor e luz. É isso mesmo. Então, gratidão, gratidão, gratidão. Espero vocês amanhã. Amanhã continuaremos o passo a passo de como nós mudarmos tudo isso dentro de nós. Aqui eu estou apenas lendo. No curso nós ensinamos, nós explicamos, nós trazemos as consciências, tiramos as dúvidas com as perguntas. Então, se escolham. É a escolha de cada um. Namastê. Gratidão, 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 gratidão.